Muito bom te receber aqui. Meu nome é Felipe Assensi. Eu atuo aqui na internet ajudando advogados não somente a utilizarem inteligência artificial, mas mais do que isso, terem qualidade de vida, terem resultado na advocacia, lucratividade, terem inclusive repercussão na sua advocacia em termos de autoridade, em termos de tranquilidade financeira. Muito bom te receber aqui. E esse é um momento muito especial, né? A gente vive esse exato momento, o que eu chamo de efeito janeiro. O efeito janeiro. Momento bem especial, porque geralmente as pessoas estão voltando do recesso, mas a maior parte do mundo não advocatício está de férias. E isso quer dizer que a atenção das pessoas está num momento muito interessante de organizar o seu ano, de cumprir as promessas de Réveillon. E esse é o momento de você, advogado, de fato, aparecer e ser estratégico. A disponibilidade de contratação das pessoas em janeiro tende a ser muito interessante para a maioria dos nichos. Só que muitos advogados começam janeiro com pouca intensidade. Começam janeiro com aquela coisa slow motion, voltando do recesso, e perdem a oportunidade de extraírem bastante resultado no efeito janeiro. Então, nosso encontro é justamente para eu te guiar como seu mentor aqui, para que você tenha mais resultado ao longo desse processo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, pessoal, são dois grupos. São dois grupos que iniciam esse ano de 2026. O primeiro grupo, que é o grupo dos estagnados, né? Aqueles que olham para 2025 e falam assim: as coisas não aconteceram, as coisas não avançaram, as coisas, enfim, por algum motivo, elas permaneceram as mesmas. E para você saber se você está nesse grupo é muito simples. É só você comparar o seu 1º de janeiro de 2025 com o seu 1º de janeiro de 2026. E você vai comparar três coisas. Primeiro, resultado financeiro. Segundo, volume de clientes. E terceiro, qualidade de vida. Se, ao comparar janeiro de 2025 com janeiro de 2026, você observa que essas três variáveis não foram significativas, na minha visão, como seu mentor nesse encontro, você está no grupo dos estagnados. Agora, existe o grupo dos que avançaram. Aqueles que fazem a mesma comparação e falam: eu andei bem. Eu andei bem porque tive resultado financeiro, andei bem porque eu tive novos clientes em comparação ao mês, ao ano anterior, e andei bem porque eu tive qualidade de vida. Eu cada vez mais acredito que não vale uma advocacia sem qualidade de vida. Porque quem foca no dinheiro somente, sem a qualidade de vida, é um motivo muito frágil, por incrível que pareça. Então, na minha concepção, para alguém falar que avançou, essas três variáveis precisam estar conjugadas, né? E principalmente porque quando a gente vai trabalhar o cenário da advocacia, ele é um cenário muito curioso, que você tem mais concorrência, periodicamente falando, né? Se a gente tem 3 exames da OAB por ano, nós temos potencialmente 3 grupos de advogados atuando na sua cidade, entrando na sua cidade por ano, em 3 momentos do ano. E se você pensar o número de pessoas que entram na advocacia e o número de pessoas que saem da advocacia, o número de pessoas que entra é muito maior do que quem sai. Então, de fato, é algo que você precisa avançar. Agora, eu tenho aqui um recado para esses dois grupos, né? Eu não vou pedir aqui para você se enquadrar neles, não. Não precisa colocar aqui no chat, não. Faz para você. Faz para você. Se você está dentro do primeiro grupo ou dentro do segundo grupo. Se você está dentro do primeiro grupo, é muito importante que você entenda que é o momento de fazer diferente. Porque se você tem 365 oportunidades no ano de ter mais resultado financeiro, mais clientes e mais qualidade de vida, e você não tem nenhum dos três, ou você tem esses três de uma maneira tímida, é algo que você precisa fazer diferente.
os métodos, as estratégias, os caminhos que você utilizou em 2025 não podem ser os mesmos em 2026. E às vezes aqui não é nem que o método é ruim, é a procrastinação que é grande. Então, estagnados, você não precisa ficar estagnado nesse ano, mas você precisa fazer diferente. Agora, eu tenho muita preocupação com os que avançaram. Muita preocupação com os que avançaram. Por quê? Porque a pessoa avançou, aí ela chega e fala assim, ó, top, né? Ela infla algo que ela não deveria inflar, ela fortalece algo que ela não deveria fortalecer, que se chama ego. Quando a pessoa está jogando o jogo do ego e ela olha para o passado como uma garantia de que ela vai ser bem-sucedida no futuro, isso é um problema. Por quê? Porque a advocacia é muito dinâmica. Se você pensar, em janeiro de 2025 não existia nem o ADV Genius, a nossa IA para advogados, que é a melhor IA para advogado que tem no Brasil. Não existia nem o ADV Genius. E hoje você tem um monte de gente que está usando o ADV Genius e que está saindo na frente quem não usa. Então, as pessoas hoje, mesmo quem está começando, consegue acelerar resultado muito rapidamente. Isso quer dizer que, mesmo quem está consolidado, quem avançou, se não abre o olho, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E vai ficar para trás para alguém com menos experiência que você, com menos resultado que você, com menos cliente que você. Então, me desculpa se eu estou começando esse encontro de uma maneira bem realista e não de uma maneira motivacional, como vocês encontram em muitos perfis de internet por aí, né? Ai, não, vambora, gente! Vambora, vai ser maravilhoso! Não vai se você não abrir o olho. Abra o olho. Como diz no Rio de Janeiro, não sei na tua cidade aí, no Rio de Janeiro tem aquele famoso ditado, né? O olho no peixe, o outro no gato. O olho no peixe, o outro no gato. Você tem que estar com o olho no peixe, que é o seu passado, seu 2025, e o olho no gato, que é o seu futuro, é o seu 2026. E você quer ter o olho no peixe, o olho no gato, cara, esse nosso encontro está filé mignon. Algumas premissas são importantes. Primeira premissa: esse é o melhor momento do ano. Não existe outro melhor momento do ano do que esse, tá? Esse é o melhor momento do ano para você planejar, para você acelerar, para você focar em trazer cliente novo. Há uma ampla disponibilidade de clientes querendo fazer diferente em 2026. Esse é o momento, são as promessas de Réveillon. Então, esse é o melhor momento do ano, porque venda e advogado vende, né? É uma venda de serviço jurídico e depois da venda ele entrega uma tutela de direitos, mas o processo de vendas é um processo de quebra de objeção. Então, muitos de vocês, o problema está no fato de que vocês não conseguem quebrar a objeção. Aí a pessoa vai, contrata o advogado que cobrou R$ 100 a menos. Aí a culpa é que ele cobrou a menos? Não. Só que quando a gente fala de efeito janeiro, esse é o momento em que as objeções estão menos afloradas. E aí é o momento de você agir. Eu digo para os meus mentorados aqui da mentoria de advogado premium que janeiro é o mês de acelerar, não é o mês de retroceder. Janeiro é o mês de você enfiar o pé no acelerador. Por quê? Menos objeção para quebrar, mais disponibilidade de contratação. Férias, geralmente, aí vamos pensar agora o advogado, né? Geralmente ele tem mais tempo livre, né? Ai, Felipe, o meu é diferente. Tá, meu amigo, o seu é diferente, mas a maior parte dos advogados tem mais tempo livre nesse momento. Menos prazos, ainda tem prazo suspenso, né? Menos processos novos. Então, todo aquele trabalho de você criar e acontecer tá mais light aí, né? O maior foco que você pode empreender nesse momento, né? Porque você tem menos demanda, menos novidade, então você consegue ter um maior foco, inclusive, para implementar novas estratégias. Você consegue implementar mais coisas nesse momento, sabe?
Então, quando eu digo para os meus mentorados, e aí, tá de férias? Qual é a palavra de ordem das suas férias? Aí quem é mentorado novo, entrou semana passada, vai falar assim: estudar, quero aprender as técnicas, quero aprender as estratégias. Aí eu chego e falo assim: não, 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 não. Acelerar, acelerar. O ditado é as abóboras se ajeitam no andar da carruagem. As abóboras se ajeitam no andar da carruagem. Então, nas férias, você tem a oportunidade de implementar mais rápido, sem aquele preciosismo, inclusive de errar. Até no erro você ganha dinheiro, sabe? Então, momento bem especial, tá? Só que qual é o problema? Olhando para os advogados também. Muitos usam para descansar. Não estou falando que você não pode descansar e que você não deva descansar. Descanse, mas é descansar apenas. Aí é que está o problema. Por quê? Porque quando você opta por virar as costas para o melhor mês, que tem o mês de efeito janeiro na advocacia, e você fala assim: não, tô de férias, as pessoas estão de férias, você nem tenta explorar esse mês como um mês de altíssimo resultado de clientes, você simplesmente está perdendo a oportunidade. Então, descansa, descansa. Mas descansar sem implementar estratégia não vale a pena. Lembra? O peixe, o olho no peixe, outro no gato. O peixe é o descanso. Agora, o gato é o que vai ser ao longo do seu 2026. Mais uma vez, eu poderia dar um discurso fofinho aqui. Poderia fazer um discurso altamente motivacional, mas não. Eu estou lidando com adultos. E adultos empresários. Então, se você é adulto, você tem que considerar que você vive no presente, mas você tem um futuro que você vai ter que prestar conta. Então, usar somente para descansar, eu, como uma pessoa que deseja seu resultado financeiro, é um desperdício. E é algo que, honestamente, não é a melhor estratégia quando a gente pensa numa vida profissional. É outro problema, não planejam a virada do semestre. Não planeja a virada do semestre. Como é que vai ser agora? Meu primeiro semestre. Como é que eu vou intensificar meu primeiro semestre? Porque se você é advogado, deixa eu te falar o que que vai acontecer no segundo semestre, que dependendo do seu nicho, isso vai ser muito ruim. E dependendo do seu nicho, isso daí vai ser um espetáculo. Nesse segundo semestre, nós temos eleição, temos Copa do Mundo, temos um país extremamente polarizado, temos altíssima corrupção, e isso afeta o comportamento das pessoas. Como eu disse, dependendo do seu nicho, isso daí vai afetar no sentido positivo, de trazer mais clientes. Porém, isso pode afetar no sentido negativo, de você ter mais escassez. Então, o segundo semestre para os advogados, esse segundo semestre para os advogados, vai ser um semestre atípico, seja no sentido positivo, seja no sentido negativo. Vou te dar um exemplo de advogado que vai ter muita coisa positiva no segundo semestre. Advogado eleitoral, né? Eu tenho nas minhas mentorias advogados eleitorais, eles já iniciam o ano sorrindo, né? Eles já iniciam o ano, sabe? Felicidade completa, porque eles sabem que é um ano muito especial. Agora, vou te dar um exemplo de advogado que muitas vezes o segundo semestre prejudica. Advogado de empresas, direito empresarial, especialmente empresa que faz fundo de investimento, né? Grandes empresas, fundo de investimento, que faz inclusive mudança de ativos, faz incorporação de outras empresas. Segundo semestre geralmente é mais complicado. Por quê? Porque há uma incerteza sobre o futuro do país. Então as empresas seguram o investimento. Tá claro isso? Observa então que o teu primeiro semestre vai ser muito diferente do segundo. E aquilo que você está garantido em 2025, se você não abrir o olho, você vai se arrebentar em 2026, sabe? E aí o ano começa e a pessoa está fazendo a mesma coisa.
Não vai dar bom, né? Começa a procrastinação. Tem gente que já decidiu que a advocacia começa depois do carnaval, porque carnaval esse ano é em fevereiro, né? Então, não, depois do carnaval eu resolvo isso. Fora a advocacia da esperança, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Muitos aqui, se eu pedir hoje o faturamento do escritório, agora em janeiro, o faturamento não condiz com o quanto eles têm de potencial para terem resultado financeiro em janeiro. A maioria dos advogados que eu peço para puxar o faturamento agora em janeiro não condiz com as oportunidades que ele poderia ter aproveitado em janeiro. Ele está na advocacia da esperança. Ah, lá em fevereiro eu vejo, lá em março eu vejo. Que é assim, né? A pior coisa quando a gente está como empresário, o advogado é um empresário, pelo menos deveria ser um empresário, é você assumir que as coisas são assim. E você, então, tem que se conformar ao estado das coisas. Por quê? Porque você perde algo essencial para o empresário, que é criar novas fontes de renda. Quando eu assumo que a minha advocacia tradicionalmente se comporta de maneira X, Y, Z e que as coisas só começam a acontecer lá em abril, eu estou abrindo mão de criar novas fontes de renda. E qual o melhor mês para criar novas fontes de renda? Janeiro. Então, esse problema, se você hoje está incorrendo nesses problemas que eu estou te mostrando aqui, eu quero te fazer um convite a você declarar guerra a esses problemas, tá? É, e aí tem outros poucos que estão fazendo isso daqui, ó. Lá na minha mentoria tem um monte fazendo, mas na advocacia no geral, poucos estão fazendo. Estudar com profundidade, sabe? Cara, eu preciso de profundidade aqui. Eu preciso entender o que eu vou fazer. Agora, estudar o quê? Estudar conteúdo, pode ser conteúdo, mas é principalmente estratégia, tá? Aqui você pode até falar, não, eu vou aprender mais sobre o assunto, show de bola, aprenda sobre o assunto. Mas eu estou falando de estratégias. E estratégias no sentido amplo do termo. Estratégias de posicionamento. Qual o seu posicionamento no mercado? Tô te fazendo isso, mas não precisa. Tô falando essa pergunta, não precisa responder no chat, não. Responde para você. Qual o seu posicionamento hoje no mercado da advocacia? Felipe, eu não faço ideia. Sua proposta de valor não é proposta comercial, não, é valor. Qual o valor que você entrega? Não é o valor que você cobra, é o valor que você entrega. Quais são as estratégias de captação de clientes? Éticas, é óbvio. Quais são as estratégias de atendimento de clientes? Tem advogado que para aqui, né? Um monte de cliente entrando. O problema é que o atendimento fica uma porcaria. Tem um posicionamento excelente, proposta de valor excelente, captação de cliente, parece que o cara tá na Apple. Aí chega aqui no atendimento é péssimo, tá? E quais são essas estratégias de atividade fim da advocacia? Já está usando a DV para sustentação oral, para redação de peças? Já está usando a DV para tudo isso? A única IA que te ajuda em tudo isso é o DV. Ou ainda tá ChatGPT, ou ainda tá usando IAs para advogados que só te ajudam na atividade fim. Porque tem um monte de IA para advogado que só ajuda na atividade fim, só tá aqui, ó. Tá aí posicionamento, não, não tem nada a ver com IA. E captação de cliente, não tem nada a ver com IA. Ou então não, aí eu uso o ChatGPT, paga US$ 20 para uma IA que não sabe nada de advocacia, ainda faz recomendações que vão contra o código de ética da OAB. Então, estudar com profundidade é isso aqui, tá? Agora, tem gente que só estuda, né? São os estudantes eternos. Eu acho curioso isso. Às vezes eu vejo uns advogados chegam e falam assim para mim: Felipe, eu amo estudar, eu tô sempre estudando.
Aí eu chego e falo: e aí, o que que você implementou de novo daquilo que você estudou? Não, eu estou estudando tudo. Depois que eu souber tudo, aí eu implemento. Eles são os idealizadores e não os fazedores. Existe o idealizador, eu tenho que ler tudo, tenho que aprender sobre tudo, é a pessoa que está sempre estudando, mas não faz nada. Continua com as mesmas práticas. O cara já teve contato com 13 livros, 15 livros que falaram para ele fazer diferente. Ele já tem uma IA que fala para ele fazer diferente, mas ele continua estudando, esperando o momento perfeito de mudar a prática. Então, seja um fazedor das estratégias que você está aprendendo. Inclusive, aqui no nosso perfil você aprende um monte, né? E domine ferramentas. Domine ferramentas. Cara, olha aqui, no mínimo, a ADV Genius para tudo da advocacia. Desde a captação de clientes, sustentação oral, peças e por aí vai. Superbook é para quê aqui? Livros. Se você não tem hoje um livro com teu nome na capa, você vende menos. Você vai ter menos clientes. Você vai ter mais gente pedindo desconto. Queira ou não, o livro é um elemento de autoridade. Quem aqui não gostaria de contratar alguém que tem um livro publicado? E de preferência best-seller. De preferência best-seller. Tá? É, essas são as premissas, pessoal. Essa aula tá top. Olha o nosso mapa mental, hein? Agora eu quero que você entenda a lógica do que eu te recomendo fazer como prioridade já em janeiro, ok? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa de mais confiança no seu marketing. E eu não estou dizendo que você precisa de mais marketing, você precisa de mais confiança no seu marketing. Muitos advogados acreditam o seguinte: preste atenção no que eu vou te falar aqui. Para eu ter mais clientes, eu tenho que fazer mais anúncios. Quem é que já escutou isso? Tem que fazer mais anúncios. Aí o cara coloca mais dinheiro e desde dia 1º de janeiro ficou mais caro anunciar, 12,5% que você manda aí para o governo brasileiro, tá? O governo brasileiro agora está cobrando 12,5% para cada anúncio. Então, se você anunciar R$ 100, você vai pagar R$ 112,50. Então, marketing na internet é mais caro. É mais caro. Por isso você tem que ter mais confiança no que você está fazendo. Entenderam a lógica, gente? Deixa eu olhar aqui. Sim, total sentido. Com certeza. Por isso que sou sua mentorada. Aí sim, ó, tá vendo? Minha mentorada. Por exemplo, quer saber como que você tem confiança? Uma das formas, tá? Se eu te perguntar qual é a sua conversão, você sabe me dizer? Qual é a sua conversão? Por exemplo, de anúncios, você sabe me dizer? Cada 100 pessoas que veem seu anúncio, quantas compram? Ou então, cada 100 pessoas que se cadastram para baixar algo gratuito que você fez, quantas compram? Quando eu digo compra, é o seu serviço de advogado. De cada 100 pessoas que agendam uma reunião contigo, seja presencial, seja online, quantas compram? Se isso não está na sua ponta da língua, você está muito longe. E muitas vezes a falta de confiança está justamente isso, você não saber qual é a sua conversão. É 1%? Geralmente anúncios, se você faz na modalidade de lançamento, é assim. Conversão de 20%, geralmente exposições como essa aula que eu estou te fazendo, gera uma conversão de 20%. De todo mundo que está aqui, tem um monte de gente aqui, ó. Parabéns para você que está aqui, sinal do seu comprometimento. Um monte de gente que está aqui
20% vai entrar na minha oferta no final. Por quê? Porque é o padrão. É a minha conversão média de aula. Agora, 50% é a conversão média de quem agenda reunião. Então, agendou reunião contigo, você tem que estar com uma conversão de 50%. Pelo menos. Aqui nos Estados Unidos, eu faço muita consultoria também para advogados americanos. E eu falo isso em inglês muito para eles. Em português talvez não tenha o mesmo efeito, mas em inglês é muito forte isso. Know your numbers. Conheça seus números. A conversão é decisiva. Por quê? Porque pensa só, Felipe, eu não sei nada da minha conversão. Isso é um problema. Se liga no que eu vou te falar. Você não sabe se a sua conversão é 1% ou 50%. Não vale falar eu acho, tá? Tem que saber. Ah, não, eu acho que é. Acho não vale. Então, você não sabe se é 1 ou 50. Vamos supor que a realidade seja que a sua conversão é de 1%, ok? Como que você vai saber se você está aumentando sua conversão para 20% se você não sabe nem que ela é 1%? Você não sabe se você está progredindo ou não, entendeu? Know your numbers. Primeira coisa que eu faço na nossa mentoria é pedir os seus números. Senão, eu tô vendendo o que as pessoas fazem por aí. O que que você vê hoje de perfil de advogado por aí? O cara te faz uma mentoria, ele fica 6 meses e não sabe nada dos seus números. Isso não é mentoria, é mentiria. Porque você começa pelos números, para você saber em que medida você está avançando ou não. E um número é conversão. E eu diria que é o principal número nessa parte aqui acima do funil. Posicionamento, propósito de valor e captação de cliente. E, apesar de ser o número mais importante aqui desses três momentos, é o número que os advogados menos olham, né? Aliás, na internet está direto isso, né? Ah, é curioso. Isso começou no marketing digital lá na década de 2010, mas aí os coaches de advogados agora estão fazendo a mesma lógica. Eles te ensinam a ter faturamento no escritório. A métrica é faturamento. A métrica é faturamento. A métrica é faturamento. Olha aí, ele faturou 1 milhão por ano, faturou 5 milhões por ano, faturou 10 milhões por ano. Olha como é que ele é bom. Quer que eu te ensine a ter faturamento? Só tem um problema nisso. Qual o custo do faturamento? Olha só, se presta atenção aqui. Vamos supor que eu gastei 1 milhão na minha advocacia. Gastei, estrutura, pessoal, enfim, 1 milhão, tá? E a minha conversão é de 1%. Eu tive prejuízo ou tive lucro? Entendeu? Esquece faturamento, pense em lucro. A métrica de conversão é a melhor métrica para você medir lucro. Hoje eu vejo vários advogados que estão reduzindo a estrutura. Apesar de na internet você ter essa disputa ingênua de quem tem faturamento maior e estrutura maior, hoje tem um monte de advogado reduzindo a estrutura. Por quê? Porque ele usa o DV para reduzir a estrutura. E aí, com a DV ele aumenta a conversão. Então, muitos dos problemas de confiança dos advogados no seu próprio negócio está relacionado a um desconhecimento dos seus próprios números e não em desempenho, não em faturamento. O que você prefere? Ter um faturamento de 2 milhões, mas o seu gasto foi de 1 milhão e 900, ou você ter um faturamento de 1 milhão e o seu gasto foi de 500 mil? Eu prefiro ter um faturamento de 1 milhão com gasto de 500 mil. Então, gente, tô te entregando aqui algo porque eu sei que muitos de vocês vão entrar na nossa mentoria também. Para com esse canto da sereia de faturamento. O que importa é lucro.
dinheiro no bolso. E você vai dosar o seu lucro em função do seu percentual de conversão. Então, ao invés de você ficar focado em aumentar faturamento, aumenta a conversão. Entendeu? Aumenta a conversão, cara. Às vezes você tá focado em ter mais gente, mais estrutura, tá gastando um dinheiro com R$ 50. Pega uma DVDinho, aumenta a conversão e pronto. E aí você vai ver o faturamento, que é a segunda métrica, acontecer, mas não é a primeira. Beleza? Tem gente que cobra uma grana para aprender isso, para ensinar isso. Tem gente que cobra uma grana para ensinar isso e não ensina. Por quê? Porque não tem mentalidade de empresário. É muito diferente você aprender com quem é empresário, advogado empresário, com quem é advogado que não é empresário. O advogado que não é empresário, ele vai te ensinar faturamento e vai te ensinar a fazer petição inicial, recurso e tal, peças. Eu não estou dizendo que eles não mereçam respeito. Merece, pô. Tem advogado que tá ensinando os outros a advogarem aí que, sabe, muito importante isso. Assim, o melhor advogado trabalhista, o melhor advogado previdenciário, o melhor advogado criminal. Isso é muito importante. Mas o advogado que não é empresário e quer se meter a ensinar os outros a ganhar dinheiro, ele só fala de faturamento. E aí ele tá levando um monte de gente pro abismo. Um monte de advogado de faturamento alto e não tem dinheiro nem para tirar as férias com a família. Porque não olha a métrica principal, conversão. Beleza? Aqui vocês têm um advogado que é empresário e não um advogado que não é empresário. Beleza? Vamos lá. Mais produtividade. Essa é uma outra lógica. Eu te recomendo que você leve isso muito a sério, de forma objetiva e não de forma motivacional. Trabalhar menos e ganhar mais. Essa deve ser a sua meta para esse ano. Agora, trabalhar menos. Como que eu, Felipe? Vamos lá, faça esse raciocínio comigo. Como que eu trabalho menos e ganho mais? Já parou para pensar? Muitos vão falar assim: vou contratar gente, vou investir em estrutura. Isso daí é o que a galera que te ensina faturamento vai te falar. Como que você trabalha menos e ganha mais? Bota aí, galera. Ó, Jonas já mandou uma aqui, ó. IA. Sem IA não rola. Qualquer IA, não. ChatGPT, Gemini, Copilot, IA genérica não rola para advocacia. Se você usa IA genérica, você sabe disso. Você só não decidiu dar um outro passo para uma IA melhor porque talvez você não quis, né? Porque uma IA genérica hoje para advogado, você gera o texto rápido, mas e o trabalho de revisão? E as jurisprudências falsas? E as fontes normativas falsas? Então, não é qualquer IA, é IA treinada. Agora, vai pegar essas IAs que são para gerar peça, não é nada isso, porque ela só te ajuda no fundo do funil para gerar a peça. Você precisa da DVDINES, que é uma IA que te ajuda em funil inteiro. Aí você trabalha menos. Tá, mas como é que eu ganho mais? Já te disse. Conversão. Melhorando a sua conversão. Você não ganha mais melhorando seu faturamento. Tá claro isso, gente? Me desculpa ser repetitivo, mas você não melhora seu desempenho na advocacia com faturamento. Porque eu vejo o advogado que tem faturamento de 1 milhão e a despesa é de 1,2 milhão. Aí ele fica na internet, né? Olha aqui o faturamento do meu escritório, 1 milhão. O cara não tem dinheiro nem para ser só advogado. Ele tem uma outra renda que ele complementa à noite para poder suprir as despesas dele. Tem um monte assim. A segunda maneira não é só você ter uma IA treinada, é você ter um foco em conversão. Por quê? Vamos supor, voltando ao exemplo da conversão. Meu dia tem 8 horas dedicadas à captação de cliente.
Não, aliás, 8 horas não. Vamos colocar assim: eu dedico 2 horas, Felipe, à captação de cliente. E a minha conversão nessas 2 horas é de 1%. Então tá aí o seu número. Você tem 1% de conversão em 2 horas. Exemplo, tá, gente? Ai, não, o meu é mais. É um exemplo, tá? Usa para tua realidade. Aí vamos lá. Aí eu chego e falo assim: beleza, 1% em 2 horas. 1% em 2 horas, é a sua conversão. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a sua conversão. E não aumentar suas horas. Aí você chega na internet, os caras chegam e falam assim, que não é advogado empresário. Então, você agora tem que dedicar 4 horas. Tá entendendo, gente? A diferença que faz você ser treinado por quem é empresário, você não aumenta as suas horas, você aumenta o quê? A sua métrica principal, conversão. Aumenta a sua métrica principal. Aumentar número de horas, eu só aumento depois que eu aumento minha conversão. Porque, vamos lá, começo com uma conversão de. Cara, na minha mentoria é a coisa que eu mais gasto tempo. É em desconstruir a ideia de faturamento e aumentar a conversão da pessoa. Aí a pessoa aumenta a conversão e fala: Ô Felipe, vou até tirar umas férias agora em abril. Não era para tirar, não, mas vou poder. Por quê? Tá trabalhando menos e ganhando mais. Como que você então aumenta sua conversão em 2 horas? Aí temos que ver qual é o seu nicho, qual é o seu cliente. Temos que mapear as objeções, os desejos, os sonhos. E aí, a partir disso, a gente desenha uma estratégia alfaiate para a sua advocacia que vai aumentar a sua conversão. E a gente esquece faturamento como métrica principal, ele vira uma métrica secundária. Ou seja, ao aumentar a conversão, eu vejo faturamento. E não ao aumentar o faturamento, eu crio um bando de despesa, estrutura e começo a trabalhar meia-noite. Gente, em inglês, os advogados falam muito isso, é tipo jargão, né? Você chega assim, em qualquer escritório de advocacia, os caras falam isso em algum momento do dia. Work smarter, not harder. Trabalhe com mais inteligência e não trabalhe mais duro. O que vocês estão aprendendo aí é vocês arrebentarem sua saúde para alcançarem o faturamento, para ganhar uma plaquinha. Aí você está com saúde arrebentada, não consegue tirar as férias com a família, tá com restrição financeira, mas tem uma plaquinha atrás. Entendeu? Me desculpa ser tão incisivo, mas você me deu esse tempo aqui e eu não tô aqui para ficar te enganando, né? O motivo pelo qual as pessoas entram em todos os meus produtos para advocacia é porque elas têm a verdade. Vamos lá. E aí, quais são as competências e prioridades e habilidades que são mais prioritárias, na minha visão, para você desenvolver agora em 2026? Primeiro, se argumentar melhor. Adivinha o que acontece quando você aprende a argumentar melhor? Duas coisas. Uma, você melhora a sua taxa de conversão com o cliente. Dois, você melhora o sucesso dentro das suas interações por escrito ou verbais, na prestação do serviço de advocacia. Então, argumentação persuasiva é essencial. Não é você chegar e falar assim, ah, eu sei argumentar. Não. O que diz que você sabe argumentar são os seus resultados, não é você. Vambora. Qual é o seu percentual de êxito nas ações? Qual é o seu percentual de êxito? Quando eu digo êxito, não necessariamente é ganhar, tá? Porque a gente sabe que tem advogado que ele atua para reduzir dano. Isso é êxito, né? Então tem advogado que atua para reduzir dano. É a natureza da advocacia dele. Mas o que diz se você sabe argumentar bem são seus resultados e não você. Isso daí, quando eu digo argumentação persuasiva, você tem mais conhecimento de como faz essa argumentação, a sua performance, os seus resultados, e saber usar os meios adequados de persuasão. Por quê? Porque uma argumentação por escrito é muito diferente de uma argumentação verbal.
Por isso que no ADV Genius a gente tem robô para peças e a gente tem robô que é para sustentação oral. São formas diferentes de você comunicar o mesmo argumento. E isso é essencial. Uma outra coisa muito importante aqui, saber negociar. Pessoal, advogado que não sabe negociar, não tem como ele se tornar um bom empresário. Porque faz parte da natureza do empresário ele ter que negociar. Ele negocia com clientes, negocia com prospects, negocia com funcionários, negocia com fornecedores, negocia com juiz, negocia com promotor, negocia com advogado da outra parte. Olha só, se você parar para pensar, quantas semanas a gente tem no ano? 52, 55, algo assim, né? Eu não lembro de cabeça. Mas se você parar para pensar em todas as semanas do ano, você tem situações de negociação. Eu não vou falar por dia, porque dependendo da sua advocacia, não é por dia. Mas eu ponho minha mão no fogo de que todas as semanas do ano você tem que negociar algo com alguém. E aí, cara, como é que vai ser? Essa é uma habilidade urgente. Mais uma vez, se o seu foco é em faturamento, você vai ter uma resposta. Mas se o seu foco é em conversão, a negociação é essencial para a conversão. Entendeu a lógica? Quando você está vidrado em faturamento, é como se você virasse as costas para as competências e habilidades que auxiliam na conversão. E a conversão é a melhor amiga do faturamento. Então, é um ponto complicado de ser ignorado. Porque você certamente toda semana está negociando com alguém. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Não precisa responder aqui no chat, não. Responde para você. Quais são suas duas estratégias de negociação? Não vou falar 10, não. Aliás, qual é a sua estratégia de negociação? Uma só. Só me diz uma. Não precisa dizer que não. Diz para você. Estratégia oficial de negociação. Aquela que você mais usa. Ó, sem te conhecer aqui, eu chutaria que você, a maior parte que tá aqui, obviamente, não sabe nem o nome da estratégia, muito menos qual é a estratégia. Então, você entrou aqui nessa nossa aula para eu te falar coisas fofinhas, adocicadas? Não. O que eu quero como seu mentor é que você comece a mudar sua advocacia agora. E a negociação é uma habilidade que você tem que falar assim: eu sou o cara da negociação. Porque eu acho? Não, porque meus resultados mostram. Nunca é sobre o que você acha. Até porque muitas pessoas tendem a ter uma visão muito otimista do seu desempenho e da sua competência. Qual é a maneira realista de você saber do seu desempenho e da sua competência? Os seus resultados. Negociação é uma habilidade importante. Terceiro, inteligência emocional. Inteligência emocional. E eu não estou falando isso de uma maneira motivacional, não. O advogado empresário, ele tem poucas oscilações emocionais e temperamentais ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês e do seu ano. E aí eu quero te convidar a refletir. Pensando no seu 2025, como foi isso? Você tinha muitas oscilações? O advogado empresário, ele treina a sua inteligência emocional para que ao invés de serem grandes oscilações ao longo do ano, ao longo da semana, ao longo do dia, seja mais ou menos assim, ó. E aí,
Geralmente, o que mais afeta a inteligência do advogado é, primeiro, oposição. Oposição. Audiência é uma situação de oposição. Um versus o outro. Oposição. Agora, boleto para pagar também é oposição. Agora, o funcionário do escritório que perdeu um prazo e isso gerou um prejuízo para o cliente também é uma oposição. Então, mecanismos de oposição geralmente afetam a inteligência emocional do ser humano, inclusive do advogado. Por quê? Porque a oposição significa uma cessação ou um abalo no curso esperado por você daquele determinado assunto. Eu esperava que a audiência fosse desse jeito e fosse de outro. Eu esperava que o meu advogado não perdesse prazo e ele perdeu. Isso é oposição. Eu esperava ganhar e eu perdi. Entendeu? E existe a insatisfação. São pessoas que estão insatisfeitas contigo. Eu não estou dizendo de insatisfação justa ou injusta. Porque tem gente que a insatisfação é injusta. É só um reclamão, um chato. Quem tem cliente chato aqui? Cliente que só reclama de tudo. Vou levantar a mão. Eu tenho. Felizmente não são muitos, mas eu tenho. Cliente que, cara, é insuportável, mas e aí, é seu cliente? Então isso gera um abalo no seu emocional, se você não está bem controlado. Por que que gera um abalo no emocional? Porque você sabe que você está fazendo um bom trabalho. E mesmo assim vem o cara encher o saco. E hoje você tem um monte de coisa que gera, né, essa insatisfação. Clientes injustos. Porque o justo, ele tem que mais é que reclamar mesmo. Segundo, você entra nos mecanismos de busca. Aí você vê um monte de advogado se dando bem e você não. Tá vendo a grama do vizinho. Redes sociais. Você vê um monte de advogado também em rede social se dando bem. Falando de faturamento. Ai, eu ganhei 5 milhões. Gastou 4 milhões 950. Aí você vê o chat GPT que não te recomenda. E você vê um monte de processo disciplinar e cada vez mais as pessoas estão denunciando advogados na OAB. Isso tudo gera insatisfação, você tem que tomar cuidado com isso. E uma última coisa que eu te recomendo como prioridade agora, para você que quer ser um advogado empresário nesse início de ano, é focar em dinheiro no bolso, não em dinheiro no faturamento. E aí, ó, você precisa entender quais são seus custos. A gente começa por aqui. Quais são seus custos? Custo de quê? De um monte de coisa, gente. Anúncios, estrutura, pessoal, insumos, tudo isso aqui é custo, tá? Prejuízos. Tem coisas que a gente nem estima, mas tem que ter uma reserva para isso. Gestão de risco. São exemplos de custos. Quais são seus custos? Cara, você tem que saber quanto você gasta de energia, na média, para você saber os seus custos. Se você supera essa questão dos custos, se você ignora a questão dos custos, o que acontece é que você certamente vai ficar focado em faturamento, e aí mais um problema para a tua vida. Você vai ser o cara que fatura muito e vive endividado, entendeu? E custo de IA. Hoje você tem que olhar para os seus custos de inteligência artificial e falar, eu preciso de tudo isso, eu preciso de ChatGPT, Claude, né? Porque o infoprodutor aqui, advogado, disse que é para usar o Claude. Cara, o cara não sabe nem criar uma inteligência artificial e tá te dizendo como usar uma, entendeu? Tem um monte de gente defendendo que você tem que usar máquina de datilografia quando já tem computador, entendeu? Então, isso tudo aqui entra. Aí entra faturamento. Agora, a gente já viu que não é a métrica principal, né? A métrica principal.
Para vendas é conversão. Para vendas. Faturamento é a métrica secundária. Por isso que um monte de gente fala de faturamento sem mencionar o custo. Entendeu? O golpe está aqui, ó. Não menciona os custos. É o que dizem por aí. Vamos lá. Lucro. Lucro é o que te traz dinheiro no bolso. Lucro é o que te traz dinheiro no bolso, que é faturamento menos custo. Isso te dá lucro. E toma cuidado, hein? Porque 2026 você tem aí o governo mais ativo a olhar seu lucro. A reforma, cara, é muito curioso, né, esse país, né? Geralmente a reforma tributária, né, ela é feita para as pessoas terem mais prosperidade financeira, né? Mas no caso brasileiro, a reforma tributária foi para o Estado ter mais prosperidade financeira, né? É muito louco o Brasil. Então, todos os seus impostos são mais caros, fora os novos impostos, fora a Receita Federal, que agora aparentemente parte da premissa de que todo advogado é um, um sonegador em potencial. Pergunta para o seu contador. Então, assim, lucro vai diminuir se você não se ligar nisso. Seus impostos também são custos, tá, gente? Seus impostos também são custos. E o governo vai para cima de você, se você não ficar ligado nisso. Por isso que você tem que ter gestão. No final do dia, para eu controlar meus custos, melhorar minha conversão, ampliar meu faturamento, colocar mais dinheiro no bolso, gestão. Entendeu? Gestão. Quando eu digo gestão, processo, primeira coisa, processos claros na sua advocacia, tá? Não é processo judicial, não, é processo de trabalho. Liderança, você ser líder das pessoas que você tem a responsabilidade de liderar, tá? É investimento. Também é importante investir de maneira eficiente e qualidade. Tem que ter qualidade. Né? Alguns vão dizer que tem que ter também gestão do tempo, mas eu entendo que o processo entrega a gestão do tempo. Beleza? Olha quantas coisas importantes aqui na sua gestão. Tá claro até aí, galera? Cara, esse mapa mental aqui vale ouro, hein? Não é não? Esse mapa mental aqui, tô te entregando de graça. O que muita gente tá cobrando por aí não te entrega a metade. Até aí tá claro, pessoal? Foi até aí? Tranquilo? Show de bola? Beleza? Aula espetacular. Tamo junto, Joana. Top! Tamo junto. É isso aí, Pedro. Valeu. Vamos pra cima aqui. Cadê os bots? Eu pergunto, tá legal. Aí tem um monte de gente aqui. Cadê? Bota aí, meu povo. Tá claro até aí? Foi? Beleza? Show de bola. Deixa eu continuar aqui. Felipe, adorei. E eu entendi que é o momento do ano também de eu dar um passo contigo. Eu adorei e é o momento do ano de eu ter seu acompanhamento, seu apoio. Eu quero que você pegue na minha mão e me ajude nisso. Eu já entendi que a gente tem que focar em conversão. Eu já entendi que a gente tem que focar em lucro. E eu quero sua ajuda também na minha gestão. Então, esse é o momento que eu queria seguir contigo. A boa notícia é que você pode seguir comigo agora, porque eu acabei de abrir a super matrícula de férias para advogados. Deixa eu te dizer tudo que você vai receber aqui. É uma seleção de diversos produtos que vão desenvolver as competências e habilidades que são mais importantes para 2026 para a sua advocacia, tá? Então, eu não entulhei de coisa, não. São coisas que de fato são importantes para a sua advocacia. Então, a primeira coisa que você vai receber são diversos cursos.
Empreendedorismo jurídico essencial para você ativar a mentalidade empresária na sua advocacia. Argumentação jurídica essencial para você aprender mais a persuadir, para você inclusive ter mais segurança, seja persuasão verbal, persuasão por escrito, negociação, que é algo que, cara, se você não faz ideia da sua estratégia de negociação, adota isso como prioridade. Mas não é prioridade para 2026, não, é prioridade para essa semana. Disney e serviços jurídicos. Como que você torna o seu cliente no seu funcionário de marketing sem você pagar ele? Disney e serviços jurídicos. Trabalhar com satisfação total de cliente. É o método Disney, só que aplicado para advocacia. Inglês jurídico, para você que quer ampliar o seu rol de cliente. Não necessariamente você vai ter clientes nos Estados Unidos, mas às vezes você tem clientes no Brasil, precisa fazer contratos em inglês e você poder fazer consultoria nesse sentido. PNL aplicada ao direito, para você desenvolver inteligência emocional. Aliás, para você inclusive saber persuadir melhor. Programação neurolinguística é essencial. E psicologia do conflito. Psicologia do conflito. Como que você entende o que é conflito? Seja para você usar, abrindo, quem sabe, um braço de mediação extrajudicial no seu escritório, seja para você que de repente não está indo muito bem aí nas audiências, nas conciliações e mediações, e você precisa entender melhor como é que é o conflito e como que você transita nesse conflito, inclusive para ganhar mais dinheiro nele. Então, isso é uma primeira coisa que você recebe. Gente, cada curso desse, assim, você pega um curso desse, você já pagou a supermatrícula. Eu tô te entregando todos eles. Outra coisa que você vai receber é 528 prompts para advogados. É o nosso e-book ChatGPT para advogados. São 528 prompts. Prompts para peças, prompts para captação de clientes, prompts para gestão. Você que quer desenvolver a sua advocacia de uma maneira ainda mais efetiva, com inteligência artificial, que isso daí ajuda você a trabalhar menos, mas ainda está inseguro nos prompts. Então você tem aqui, não são dois nem cinco, são 528 prompts. Terceiro, extras. Você vai receber o bônus de todos esses produtos acima. Então, os produtos que eu te falei que tem bônus, você já recebe também. Isso é uma coisa bem legal. Segunda coisa, você tem um desconto aqui de R$ 516. Então não é um desconto pequeno, né? É um desconto grande. E na boa, gente, eu não precisava nem dar o desconto, porque o que você recebe na supermatrícula, em termos de resultado que você vai ter, é absurdo, né? No melhor momento do ano para você dar esse passo. Terceiro, todos os que entrarem na supermatrícula, a gente vai ter um encontro de implementação. Eu vou fazer esse encontro em fevereiro. Por quê? Para dar tempo de você entrar, você consumir os conteúdos, implementar os conteúdos, anotar suas dúvidas e trazer as coisas para eu analisar. Então você vai ter encontro de implementação comigo, ok? Toda a turma da Supermatrícula a gente vai estar juntos. E vai estar, então, nesse momento em que eu vou poder te ajudar. O encontro é com microfone aberto. Microfone aberto, você vai poder me mostrar, vai poder falar dos seus bastidores e eu vou poder fazer recomendações pessoais, individuais para você nesse encontro da Supermatrícula com a galera da Supermatrícula. Tá? Então, só esse encontro já vale mais do que a Supermatrícula. E certificados. Todos esses cursos aqui têm certificados e você vai receber todos esses cursos aqui, o certificado deles. Então, você vai poder colocar no seu currículo. Isso daí pode, inclusive, gerar, né, oportunidades para você, tá? Então, eu vou colocar aqui o link para você se inscrever agora. Não saia desse encontro sem se inscrever, tá bom? Na nossa super matrícula de férias, turma especial. Clica aí, já está aqui no nosso chat. Quem está no Instagram, é só mandar no direct a palavra férias que eu vou te mandar o link também, tá? Então, quem tá aqui no Instagram, manda lá no direct a palavra férias,
e eu vou te mandar o link também. Beleza? Show de bola? Então, você pode também apontar a câmera para o QR Code ou entrar em advogadoprime.com.br/férias. Então, chega mais e seja super bem-vindo à Super Matrícula de Férias. Fechou, galera? Show de bola? Eu respondi aqui todas as dúvidas, mas me fala aí se ficou alguma dúvida residual, tá? Para a gente poder se despedir e a gente seguir juntos aqui na Super Matrícula. O encontro de fevereiro vai ser só com a galera da Super Matrícula? Sim. E é um encontro microfone aberto. Não tem hora para acabar, tá? Então, eu vou agir ali como um mentor. Por que que eu quero fazer um tiquinho mais para frente? Porque eu quero que você consuma o material, eu quero que você consuma as minhas recomendações, para você aplicar e trazer para eu analisar, para eu avaliar, para eu te levar para o próximo passo. Então, sim. Eu já tenho acesso a tudo imediatamente? Sim. Só o encontro que não, obviamente, porque o encontro vai ser ao vivo em fevereiro, tá bom? Mas o acesso a todo o restante que compõe a supermatrícula, sim, você já tem acesso agora, tá bom? Então, garante agora, que está na melhor condição possível, na melhor oportunidade possível. A supermatrícula vai aumentar. A gente está fazendo aqui essa condição de lançamento. Você que já juntou Lé com Cré aí, você que já viu o investimento, você sabe que é um investimento ridículo, né? Então, dê esse passo agora. Fechou? Show de bola. Galera, muito, muito bom estar aqui com vocês e da gente iniciar esse ano juntos. Obviamente, contem comigo, né? Tamo juntos, claro. E sejam bem-vindos à Super Matrícula. Tchau, tchau.